sujeito numa oração? Sujeito não é um indivíduo qualquer. Ele é gramaticalmente um termo essencial da oração que indica o ser de quem se diz alguma coisa. É o que nós chamamos o tópico da comunicação. Ele pode ser de vários tipos. Por exemplo, eu tenho um sujeito que é simples, que é constituído de um só núcleo, é um só termo, é uma só palavra que ocupa essa posição do sujeito. Vejam alguns exemplos. A família sofreu importantes transformações no século passado. O nosso sujeito é a família. A ética exige a aproximação da lei aos valores da dignidade humana. O nosso sujeito é a ética. O sujeito pode ser também composto. Ele será, portanto, constituído de 2 ou mais núcleos, isto é, 2 ou mais palavras vão exercer essa função de sujeito. Vejam os exemplos. A ética e a moral, embora consideradas distintas, têm os mesmos propósitos. Eu tenho 2 núcleos, a ética e a moral. Vejam o próximo. O mundo globalizado, a livre concorrência, o domínio do crédito por grandes grupos econômicos e a manipulação dos meios de marketing geraram um grande impacto no direito contratual. Vejam quantos núcleos eu tive constituindo o sujeito desta oração. O sujeito pode ser ainda chamado de subentendido. É o sujeito que normalmente as pessoas chamam de oculto. Ele não é oculto, ele está presente na terminação verbal. Ele é facilmente identificável por essa terminação. Por exemplo, se eu digo, falávamos sobre a crise econômica, a terminação verbal falávamos já nos diz que se trata da primeira pessoa do plural. Cuidando expressamente do princípio da boa-fé, registramos vários dispositivos no Código Civil. Veja, o próprio verbo registramos já me indica que se trata de nós, a primeira pessoa do plural. Veja um outro exemplo. Lembro também que na hipótese contrária, acolhida pela legislação, esse princípio não pode ser aplicado. O lembro-me bem, ou lembro apenas, indica a primeira pessoa. Um tipo de sujeito que costuma dar algum problema é o chamado sujeito indeterminado. Esse sujeito existe. A oração não é sem sujeito. O sujeito existe, mas por alguma razão, ou não se quer, ou não se pode identificá-lo. Na língua portuguesa, há apenas 2 formas de nós indeterminarmos o sujeito. E são formas gramaticais. Ou eu indetermino o sujeito com o verbo na terceira pessoa do plural, por exemplo, bateram à porta, sequestraram um comerciante, existia um sujeito ali, vejam, roubaram o carro, alguém roubou o carro, mas eu não sei quem foi ou não posso determinar isso. Então, essa é a primeira forma de nós indeterminarmos o sujeito na nossa língua. A segunda forma é com o verbo já na terceira pessoa do singular, mais o pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa, que é o se. Por exemplo, vive-se bem aqui. Eu sei que alguém vive bem aqui, mas eu não sei quem é, não quero determinar, não posso determinar, mas o sujeito existe. Come-se bem nesse restaurante. Precisa-se de empregado. Alguém precisa de empregado, mas eu não sei de quem se trata. O sujeito, nesse caso, é chamado, portanto, de sujeito indeterminado. Há orações na língua portuguesa que não apresentam sujeito. A nomenclatura gramatical brasileira não abriga a expressão sujeito inexistente como querem alguns. A oração não vai apresentar sujeito nos seguintes casos. Por exemplo, com verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, trovejar, nevar, anoitecer. Nós não temos a quem atribuir essas ações da natureza. Então, o local do sujeito não aparece. Nós dizemos apenas chove, anoitece. Outro caso em que a oração não tem sujeito, e esse é muito importante, porque há muitos problemas envolvendo a concordância deste verbo nas orações, é com o verbo haver
quando ele significar existir. Vejam aí. Não há dúvida de que as relações de trabalho sofreram grandes modificações com o advento da informática. Não há sujeito nessa oração. Veja um outro exemplo. Não há dúvidas de que as relações de trabalho. Vejam que eu usei a relação de trabalho e agora as relações de trabalho, dúvidas e dúvida. O verbo não se altera, porque ele não tem sujeito, ele não precisa concordar com absolutamente ninguém. Então, não há dúvidas de que as relações de trabalho sofreram grandes modificações com o advento da informática. Veja um outro exemplo. Houve várias rebeliões na FEBEM neste início de ano. No futuro, haverá revisões no Código Civil. Vejam, com os verbos haver, fazer e ser indicando tempo, também as orações não apresentam sujeito. Veja alguns exemplos. Há 2 anos foi promulgado o novo Código Civil. Faz 5 dias que chove e não fazem, como muita gente diz. É tarde demais para lamentações. Era ao anoitecer de um dia de setembro. Uma observação que é muito importante é a seguinte: a função de sujeito das orações pode ser desempenhada por várias classes de palavras. Por exemplo, por substantivos, por pronomes pessoais do caso reto, ou chamado também sujeito, o eu, o tu, o ele, o nós, ou por qualquer palavra, desde que substantivada, isto é, tornada substantivo, ou então pelas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. O predicado